Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, 22 de agosto, quarto fim de semana do mês de agosto. Trazemos presente e rezamos a grande realidade dos catequistas. E o evangelho desse fim de semana é de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? O- E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, só tu tens palavras de vida, palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida, palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, a quem iremos? Pedro responde a Jesus: A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, a nossa reflexão sobre a palavra de Deus dentro do mês vocacional que estamos vivendo, celebrando, chamados e enviados. Essa palavra que vem nos dar a vida eterna. Senhor, a quem iremos? Ao longo da estrada de nossa vida, nos deparamos com muitas encruzilhadas em que devemos fazer uma escolha. É, devemos tomar uma estrada e deixar outra. Como é importante nesses momentos o testemunho seguro de alguém que sabe o que quer. As leituras nos dão dois testemunhos muito significativos, de Josué e de Pedro. A primeira leitura narra a escolha de Israel, Javé ou os ídolos. Após a longa peregrinação através no deserto e a posse da terra prometida, Josué convoca o povo e o põe diante de uma escolha fundamental. Escolhei a quem quereis servir, os deuses do lugar, ou o Deus que nos libertou do Egito e fez uma aliança conosco? Eu, porém, e a minha família, vamos servir ao Senhor. Eu, porém, e a minha família, vamos servir o Senhor. Como é bom poder servir o Senhor. Diante do testemunho forte de Josué, o povo não se deixou levar pela tentação de uma religião mais fácil dos cananeus. Pelo contrário, renovou sua fidelidade ao Deus de seus pais. A segunda leitura, Paulo fala do amor conjugal como sinal do amor de Cristo à sua igreja. Os povos esposos devem escolher o amor ou o egoísmo. Como Cristo e a igreja formam um só corpo, assim o marido e a esposa
comprometidos numa comunidade de amor, formam um só corpo. O casal cristão deve ser sinal e reflexão da união de Cristo com a sua igreja. E o Evangelho, então, narra a escolha de Pedro e dos apóstolos. O texto é a conclusão do discurso do pão da vida, que provoca uma profunda crise entre os discípulos. Diante de Jesus e de suas palavras, são levados a fazer uma escolha: seguir ou abandonar Jesus. Cristo havia feito o milagre da multiplicação dos pães. O povo ficou entusiasmado, querendo proclamá-lo rei. Cristo pede um gesto de fé, crer ou não nele, aceitar ou não a sua proposta, buscar apenas o pão material ou escolher o dom do pão da vida. Como alimentará o povo com o pão material, assim também daria um outro pão, que seria o próprio corpo, a Eucaristia. E o povo se escandaliza, não aceita, até os discípulos murmuram. Essas palavras são duras demais, é difícil de engolir, de entender. Muitos se retiram ou abandonam. Jesus não muda a linguagem, exige fé. A fé pode ser aceita ou recusada, mas não negociada. Sem a fé não entenderiam aquelas palavras e aqueles sinais. Por isso questionam os 12, vocês também querem ir embora? Diante desse desafio aparece o belo testemunho de Pedro. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A atitude forte de Pedro dissipa as dúvidas dos demais apóstolos e todos permanecem fiéis junto ao seu mestre. A nossa escolha. Nós vimos a realidade do Evangelho, mas qual a tua, a minha, a nossa escolha? Nós fizemos a nossa escolha no dia do batismo, quando proclamamos que queríamos crer em Cristo. E todos os dias somos convidados por Jesus a construir a nossa existência. Sobre os valores do amor, do serviço, da partilha com os irmãos, da simplicidade, da coerência com os valores do Evangelho. Mas todos os dias somos tentados a construir a nossa vida nos valores do poder, do êxito, da ambição, dos bens materiais, da moda. Há momentos em que devemos fazer também a nossa escolha. Cristão é quem escolhe Cristo e o segue. Por isso, deve ser educado no pensamento de Cristo. Ver a história com Ele, julgar a vida com Ele, escolher e amar como Ele, esperar como Ele ensina. Viver nele a comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Temos nós a convicção de Josué? Nem todos te abandonem. Eu e minha família? Não. Ou a mesma firmeza de Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de religião nós seguimos? Uma religião revelada por Deus, que você escolhe generosamente? Ou um cristão, uma religião criada pelas pessoas? Porque entende melhor os seus interesses pessoais? Você é consciente e fiel da escolha feita no seu batismo? O Evangelho de hoje, então, Jesus não parece estar preocupado com o número de discípulos e discípulas que continuarão a segui-lo. Prefere perder os discípulos e renunciar à missão que recebeu do Pai. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Muitos pensam que suavizando as exigências do Evangelho seria mais facilmente aceitas pelas pessoas do nosso tempo. O que deve nos preocupar não é tanto o número de pessoas que vão à igreja, mas o grau de autenticidade com que vivemos ou testemunhamos no mundo a proposta de Jesus. E nós, a quem iremos? Se ainda estivermos indecisos nossas escolhas, recordamos as palavras de Pedro. Só tu tens palavras de vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a bênção de Deus desça sobre cada um de nós. Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para todos nós.